Glória a Deus, paz do Senhor, amém? Uma alegria realmente estar aqui e sempre pregar a palavra de Deus é motivo de alegria, né? E nós estamos na campanha, como o pastor falou, ouvindo Deus. E hoje nós vamos buscar ao Senhor para que nós possamos sair daqui ouvindo a vontade dEle para a nossa vida, amém? Abra comigo Deuteronômio, no capítulo 28, amém? Acharam? Deuteronômio 28, no versículo 1, diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Pode sentar-se. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis 19. Acharam? Diz assim, 1 Reis 19, no versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. E o Senhor continua dando as ordens para ele, mas eu quero ler até aqui nesse versículo. Queridos, nós lemos ali no livro de Deuteronômio que nós precisamos ouvir atentamente a voz de Deus e guardar a palavra dele no nosso coração. E um dos maiores problemas que nós vemos acontecendo nos dias de hoje é que muitas vezes as dificuldades, a luta do dia a dia, as situações que nós vivemos,
a ansiedade da nossa alma toma conta de tal forma do nosso coração que nós não conseguimos mais ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você está sentado na igreja e você está ouvindo a palavra, mas a palavra não está fazendo sentido nenhum. E quando você sai, você fala o que mesmo foi pregado. Não é? Quer dizer, você ouviu com o ouvido físico, mas não com os ouvidos espirituais. E muito menos guardou a palavra no coração. E ali fala que aquele que ouve e guarda, o Senhor vai exaltá-lo. O Senhor vai prosperar os seus caminhos. E quando nós olhamos aqui para Elias, ele vinha de uma grande vitória contra os profetas de Baal. Elias havia desafiado o inferno. Não sei quantos se lembram da história. Até ministrei isso na última vez que eu estive aqui. Ele havia desafiado aqueles profetas e ele havia provado que só o Senhor é Deus. Vocês se lembram da história? Só o Senhor é Deus. E agora, Acabe vai até Jezabel e fala para ela tudo aquilo que havia acontecido. Como que Elias havia matado os profetas e feito com que o povo declarasse que só o Senhor é Deus. Então, Jezabel se levanta e começa a ameaçá-lo de morte. Queridos, toda guerra traz um desgaste. Toda guerra. Em qualquer época, de qualquer tamanho que seja a sua guerra, sempre traz um desgaste. E aquela guerra, tudo aquilo que Elias havia enfrentado, certamente havia trazido um desgaste para ele. Um desgaste físico pelo contexto da história, um desgaste, quem sabe, mental e espiritual. E agora ele estava diante de uma outra guerra e ele se sentia sozinho. Quem já se sentiu aqui sozinho? Quem já se sentiu sozinho? Mesmo tendo amigos, mesmo muitas vezes estando no meio da igreja, você tem aquele sentimento de solidão. Já sentiu isso? Muitas vezes nós nos sentimos assim. E Elias estava nesse momento. Então ele pega e ele foge para o deserto. Porque ele estava com medo. Medo de Jezabel. Toda aquela caminhada havia trazido, aquela luta, aquela guerra havia trazido medo, desgaste. Então ele resolve fugir e se esconder. E chega um momento ali que nós lemos no versículo 4, que ele fala, ele até deseja a morte. Já imaginou isso? Ele desejou a morte, tamanho era o desgaste que ele estava sentindo. Quantas vezes você já falou isso para Deus? Senhor, eu estou cansado. Senhor, não quero saber de mais nada. Elias estava ali. Ele para naquela caminhada no meio do deserto, e o deserto é o quê? O que tem no deserto? Nada. Sol, terra, poeira, solidão. E no meio daquele deserto, ele resolve desistir. Ele pega, deseja a morte para si, e ali diz o texto que ele caiu num sono profundo. Mas eu quero te dizer, Deus sempre está conosco. Amém? Fala para o teu irmão, Deus sempre está conosco. Amém? Deus sempre está conosco para nos fortalecer. Deus sempre está conosco para nos proteger. Por isso, a necessidade de nós ouvirmos a voz de Deus. Diga para o teu irmão, é preciso ouvir a voz de Deus e guardá-la no coração. Amém? É uma necessidade para que nós possamos vencer o deserto. E ali no versículo 5, se você está com a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta aí. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. Olha que coisa impressionante. Como Deus, Ele traz proteção para a nossa vida, mesmo quando nós estamos nos sentindo no deserto. Deus envia o anjo, e nós vemos aqui duas ações de Deus. A primeira ação de Deus é o toque. A segunda ação de Deus é a palavra. Diga comigo, o toque de Deus
e a palavra de Deus. Amém? Sempre para a nossa vida vai haver o toque de Deus e a palavra. Só que Elias precisava ouvir a ordem de Deus. E a ordem foi essa. O anjo tocou, o toque de Deus, e o anjo disse a palavra. O que foi que o anjo disse? Levanta e come. Elias estava ali naquela situação, e Deus o toca, e Deus envia a palavra e fala, levanta e come. Só que ele precisava ouvir aquela palavra, receber aquele toque. Ele precisava se levantar, mesmo no momento do desgaste, mesmo naquele momento de solidão, mesmo no momento de abandono, que ele estava se sentindo abandonado por todos. Mas ele obedeceu porque ele ouviu aquela voz. Você pode passar toda a luta. Você pode estar enfrentando um grande deserto. Mas o que vai fazer com que Deus te exalte, como está lá em Deuteronômio, é você ouvir a palavra de Deus. É você desejar a palavra de Deus. E ali no versículo 6, olha comigo. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. O que ele fez? Comeu e o quê? E bebeu. Queridos, olha que coisa tremenda. Deus enviou para ele pão. Abra sua Bíblia, deixa marcado aí, mas abra sua Bíblia comigo lá no livro de João, no capítulo 6, no versículo 35. João 6, no versículo 35. Acharam? Diz assim a palavra, João 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá sede. E o que crê em mim, ou eu li ao contrário, o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Diga aí para o seu irmão, Jesus é o pão da vida. Amém? E ali no capítulo 4 de João, volta um pouquinho aí. João no capítulo 4, no versículo 10. Jesus conversando ali com a samaritana, ele fala, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, ele está declarando que ele é o pão vivo e ele é a água que dá vida. Aquele que se alimenta do pão, que é Jesus Cristo, e aquele que bebe da água, que encontra em Jesus a água viva, nunca vai ter fome, nunca vai passar sede, não vai morrer no deserto, mas sobre todo o deserto ele vai ser mais que vencedor. Amém? Você pode estar passando qualquer dificuldade em qualquer área, mas quando você ouve a voz de Deus e se alimenta daquele que é o pão vivo, então você tem uma certeza, você vai ser exaltado. Deus vai te dar a vitória em toda e qualquer situação. Amém? E lá no versículo 8, voltando em 1 Reis 19. No versículo 8, levantou-se, pois, olha a ação de Elias, porque ele ouviu. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Queridos, quem é que caminha 40 dias e 40 noites estando fraco? Quem é que pode vencer um deserto? Quem é que pode vencer uma situação familiar, um problema no casamento?